Bom dia a todos. Bom, sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre o Feirão do Imposto. Essa casa, a Associação Comercial de São Paulo, sempre discutiu as questões tributárias, encaminhou sugestões e soluções. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Sou Daniel Clodoaldo, estou como coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo. Quero fazer uma menção especial aqui ao Wilson Vitório Rodrigues, nosso coordenador, que junto comigo tem o privilégio de dirigir as atividades da Associação Comercial de São Paulo em relação aos jovens empresários. Quero saudar também as pessoas que estão participando de forma online aqui com a gente. Fique à vontade para enviar suas perguntas. A gente vai trazer algumas perguntas também do público online para a professora Calil. Eu estou muito feliz de encontrar alguns jovens aqui. O evento do Feirão do Imposto tem aumentado ano após ano. Tenho uma alegria e queria mencionar aqui de encontrar o Danilo Souza hoje como coordenador nacional do Feirão do Imposto. E foi ele que lá no ano de 2017, 2018, 2016 e 2017 me chamou para um evento na Associação Comercial de São Paulo, Distrital de Santo Amaro. Desde então, eu não larguei mais essa casa. Acabou que agora eu vou em todos os cômodos, né? Eu estou, nesses últimos meses, visitando todas as distritais para conhecer pessoas, estabelecer laços e trabalhar em prol do empreendedorismo jovem brasileiro, a partir de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Também tenho uma alegria aqui de estar recebendo do meu lado um jovem prodígio, que é o João Vitor de Carvalho, integrante do Fórum de Jovens Empreendedores. Daqui a pouco eu vou passar melhor a biografia, as responsabilidades que ele tem, tão jovem, né? Você fez 20 anos já? Acabei de fazer. Acabou de fazer 20 anos. E eu falei que a gente precisa entregar um prêmio para os pais deles aqui, que estão presentes, porque no final das contas, como a gente pode verificar se a pessoa deu certo ou não, o casal, né? Só olhar os frutos que eles deram, e parabéns pelo filho que vocês têm. Também tem um líder extremamente forte, que foi do comando do Exército também, hoje opera no mercado financeiro, que eu vou falar daqui a pouco, o Gustavo, que é o nosso coordenador local. Tá? Então, ele coordena o Feirão do Imposto aqui em São Paulo. Então, sejam todos bem-vindos, vamos dar início às nossas atividades. Também agradecendo a liderança do Matheus Ordini, que é o nosso presidente, que tem tocado essa casa com maestria, e a todo o apoio e suporte da equipe da Associação Comercial de São Paulo, na pessoa da Valéria, que não deixa a peteca cair. Né? Eles dão todo o suporte que a gente precisa para fazer isso que a gente está fazendo, que é conversar sobre o futuro do Brasil e sobre as perspectivas para o empresariado brasileiro. Bom, dito isso, eu vou pegar aqui uma apresentação breve. Vocês só aguardem um pouquinho, que eu estou aprendendo a mexer com esse negócio de tecnologia, que só os jovens há mais tempo sabem, né? Para apresentar a nossa convidada, que é a Priscila Calil, seja bem-vinda. A Priscila Calil é fundadora da Calil Educação Tributária Empresarial, tem 30 anos de experiência em consultoria tributária, professora na Sampo, Escola de Negócio, mestra em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda. Eu queria entender um pouco das suas expectativas para hoje. Muito obrigada, Daniel. Eu agradeço pelo convite, na pessoa do Danilo e do João Vitor, aí representando a CONAGE, a você e ao Gustavo por essa oportunidade, e a Associação Comercial na figura do seu presidente, Matheus Ordini. É um grande prazer estar aqui hoje por vários motivos, né? Pela relevância do assunto e poder estar junto de um fórum que representa o futuro do Brasil, né? E essa reforma tem muito a ver com isso, né? As nossas expectativas são muito positivas em relação a transformações que ela vem a trazer no universo do sistema jurídico tributário, mas que se reflete com muita clareza e de forma muito imediata na economia brasileira, não é? Então, as minhas expectativas são muito positivas em relação a dividir com vocês um pouco do meu conhecimento sobre esse tema,
Eu atuei durante 30 anos na iniciativa privada, enfim, em escritórios de advocacia em São Paulo, e, paralelamente, eu sempre dei aula, exatamente por saber da relevância e da importância das pessoas terem conhecimento sobre os conceitos tributários aplicados ao negócio, né? É claro que vão ter aqueles profissionais que são responsáveis pela condução desse assunto diretamente nas empresas, né? Trabalham nas áreas fiscais, nas áreas jurídicas. Mas o empresário, o bom gestor, ele deve ter minimamente conhecimentos que permitam a ele, né, conduzir adequadamente os seus negócios, né? Sempre buscando cumprir adequadamente a legislação, mas tendo em mente também que a carga tributária num sistema, num mercado tão complexo como o nosso, ele tem um impacto direto no negócio. Então, eu criei a Calil Treinamentos exatamente para democratizar esse conhecimento que muitas vezes fica represado nas áreas que cuidam diretamente desses assuntos. E percebi ao longo desses 30 anos a importância de dividir esse conhecimento com autogestores, com aqueles que estão à frente do negócio, e especialmente hoje aqui para essa geração que vai fazer o futuro do Brasil continuar sendo brilhante como ele já é, né? Posso dar início à apresentação? Eu vou pedir só para a gente criar também um alinhamento de base aqui, para as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que estão presentes aqui, a respeito do porquê que o Jovem de São Paulo está falando sobre o feirão do imposto. Perfeito. Se a senhora me permite. Claro, por favor. Muito obrigado. Bom, a Associação Comercial de São Paulo, através do seu Fórum de Jovens Empreendedores, ela tem a cadeira titular na Confederação Nacional de Jovens Empresários. Hoje, quem tem a responsabilidade de representar o Estado de São Paulo nessa cadeira é o João Vitor. E dentro da entidade, da Confederação Nacional de Jovens Empresários, tem vários projetos para fomentar o empreendedorismo, representar o empreendedor jovem e promover ações práticas para levar educação e recursos para que o jovem empreendedor brasileiro faça negócios. Hoje a gente tem a honra também de estar com o Danilo Souza. Eu vou apresentar aqui um pouco do currículo dele, que faz parte da CONAGE. Então, sempre que eu falar CONAGE, é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, como coordenador nacional do Feirão do Imposto. Além disso, ele é especialista em estratégia de marcas. Desde 2016, ele toca a Marítimo Studio, conduzindo e executando projetos customizados de branding. Também é articulista e palestrante nos temas de branding, marketing e estratégia, além de ser uma referência para a gente quando o assunto é a discussão tributária. Queria pedir para você, Danilo, falar para a gente como que está essa coordenação nacional do Feirão do Imposto e a que se propõe o Feirão do Imposto. Bom dia a todos. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Como o Daniel bem disse, né, nós estamos coordenando o Feirão do Imposto a nível nacional. Então, fora São Paulo, temos mais 17 estados que estão, de forma simultânea, realizando ações com viés, né, de trazer conhecimento, trazer o entendimento para o público em geral da alta carga tributária que nós enfrentamos hoje, né? Então, trazer para o público de base a consciência de que tudo tem imposto, né? Como trazer, né, como reconhecimento do nosso trabalho, que é um evento que não nasceu ontem, tem 22 anos, né, tem já há bastante tempo. Se você pegar a nota que o cupom fiscal do supermercado, vem destacado lá o valor de imposto que você está pagando naquele produto. Isso é luta da CONAGE, é conquista do Feirão do Imposto. Então, a ideia do Feirão do Imposto é exatamente essa, conscientizar, trazer o entendimento, né, acerca do sistema tributário que nós temos hoje. E temos bastante atividade, bastante trabalho, e sábado nós temos, como todo ano, o Dia D, né, que é o evento que coroa todo o projeto, e São Paulo não vai ficar de fora, vamos ter algo bem legal aqui também. E estou aqui à disposição, qualquer dúvida quanto ao projeto, ao movimento, pode contar comigo. Obrigado, Daniel. Obrigado. Pois é, eu tenho acompanhado nas redes sociais ações ao redor do Brasil, desde a venda de chopp ou gasolina, que são dois motores da economia, né, sem imposto, até ações em escolas, empresas. Então, o Brasil está mobilizado.
Os números, inclusive, desse projeto do ano passado são incríveis, tá? Eu estimulo vocês a conhecerem mais o Feirão do Imposto Nacional a partir desse evento aqui em São Paulo. Quero apresentar agora oficialmente, né, Gustavo Araújo. Aliás, Gustavo Araújo não, segura um pouquinho aí. O João Vitor Almeida, que está aqui do meu lado, conselheiro pelo Estado de São Paulo na CONAGE e assessor executivo no Comitê de Política, no Comitê Político Governamental da entidade. Ele é graduando em Administração Pública pela FGV, ele é vice-presidente da Juventude do MDB aqui em São Paulo e é líder do Livres. Além disso tudo, é um braço direito lá na Confederação para a gente levantar pautas propositivas para não só a gente ter consciência e compartilhar essa consciência tributária ao redor do Brasil, mas também promover ações práticas em defesa do jovem empreendedor que lida com os tributos desde o seu início, desde começar o seu negócio. Eu queria, João Vitor, que você falasse um pouco sobre o papel da CONAGE nesse sentido, né? De trazer pautas, não só discutir a questão da carga tributária, mas de trazer pautas também para que a gente melhore, ainda mais nessa discussão agora da reforma, o ambiente de negócio para o jovem empreendedor. Bom, Daniel, obrigado. Primeiro, cumprimento a nossa convidada, Priscila, agradeço pela disponibilidade para falar aqui e trazer um pouco para a gente o conhecimento dela. Tenho certeza de que vai ser muito produtivo. Agradeço também o Daniel por todo o trabalho que ele tem feito, não somente aqui na Associação Comercial, enquanto coordenador adjunto do Fórum de Jovens Empreendedores, mas também na CONAGE. Ele começou essa gestão na CONAGE como diretor de integração, mas rapidamente perceberam que esse não era o lugar dele, né? Agora ele é diretor executivo da CONAGE e conduz muito bem todas as atividades e tem sido essencial para o nosso desenvolvimento dos trabalhos na entidade, né? Agradeço também, Gustavo, pelo trabalho que ele tem feito enquanto coordenador do Feirão do Imposto aqui em São Paulo. Agradeço muito pelo trabalho, pelo empenho, fazendo um monte de coisa em meio às empresas também, né? Que ele também é um empresário aqui da nossa entidade. Agradeço também pelo trabalho, agradeço o Danilo pela coordenação nacional desse Feirão do Imposto, que tem sido muito bem sucedido. A gente acompanha o trabalho dos outros estados e percebe que as ações têm sido cada vez mais numerosas e mais exitosas também, em termos de alcance e qualidade, né? Então, eu tenho certeza de que esse ano os números vão crescer mais uma vez, assim como foi no ano passado. Vou fazer uma fala bem breve, né? Queria só trazer um pouco do trabalho que a CONAGE tem feito. Eu acho que a CONAGE sempre foi um espaço de interlocução entre lideranças de diversos estados. É um ambiente onde a gente se reúne 4 vezes por ano, né? Uma vez a cada 3 meses, e a gente encontra lideranças de outros estados. Inclusive, qualquer membro aqui do Fórum de Jovens Empreendedores pode participar dos eventos da CONAGE, que são realizados em todo o Brasil. E eu faço esse convite para que todos venham a conhecer a CONAGE através das redes sociais e através do intermédio que a gente faz aqui na Associação Comercial. E, quem sabe, compareçam aos eventos da CONAGE. Em breve, nós vamos ter um evento do G20 aqui em São Paulo, né? Vai ser um grande evento que vai reunir empresários do mundo inteiro e nós vamos sediar algumas ações aqui em São Paulo no fim de semana seguinte ao evento. Então, conversem com o Daniel depois, ele tem mais informações sobre isso, recomendo que todos participem. A CONAGE, historicamente, sempre foi um espaço de conexão, mas nem sempre foi um espaço de posicionamento, acredito. E a gente está trabalhando para que a CONAGE seja capaz de propor pautas e propor bandeiras para o debate público e consiga defender essas bandeiras nas áreas de política, seja no Senado, no Congresso Nacional, nos projetos de lei em tramitação. Então, a gente iniciou, a partir do ano passado, e intensificou esse ano, as discussões sobre temas tributários e sobre projetos de lei em outras áreas que sejam relevantes para os jovens empresários. E a gente vai começar a expor isso ao longo desse ano e ao longo dos próximos anos, e a gente acredita que a CONAGE vai ganhar cada vez mais espaço no debate nacional. Então, mais uma vez, só faço um convite para que todos participem e venham a conhecer melhor a entidade, que pode trazer muito aqui para São Paulo e para o nosso FJE. É isso, muito obrigado, e vou passar para o Daniel agora. Muito obrigado, João Vitor. Estivemos em Florianópolis semana passada, agora em agosto vamos para o Amazonas e estamos viajando pelo Brasil inteiro para discutir pautas propositivas
como o João Vitor falou, em prol do empresariado jovem brasileiro e para todos os empresários, né? Porque aqui, pelo que eu estou vendo, todos são jovens. Alguns há mais tempo, né? E alguns há menos tempo. Então, nosso objetivo é, sob a liderança da Associação Comercial de São Paulo, com grandes nomes que a gente recebe aqui hoje, o senhor Kifuri está ali, entre outras autoridades, estamos sendo liderados e coordenados para liderar mais pessoas. São as gerações trabalhando em prol do Brasil. Um exemplo claro disso é o João Vitor aqui, fazendo esse trabalho excelente, junto com o Danilo, que foi quem me trouxe para essa casa, e também com o Gustavo, que eu quero apresentá-lo agora. Gustavo, um agradecimento especial, um parabéns, mas não acabou o trabalho ainda não, tá? Um parabéns até esse momento, por tudo que você tem feito aí. Então, o Gustavo Araújo, ele é coordenador local do Feirão do Imposto 2024, é fundador da organização de líderes Limen, que é Líderes para o Mercado, Economia e Negócios, tem feito vários eventos nesse sentido, escreveu 3 livros sobre liberdade econômica e fundou o Grupo Araújo em 2023. Também ficou 5 anos nas Forças Armadas e trabalha desde 2017 no mercado brasileiro. Aliás, Forças Armadas que tem feito um trabalho em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que muito provavelmente vai levar a gente, pelo menos 30 jovens daqui de São Paulo, no feriado de Corpus Christi, para usar a força do jovem para ajudar na limpeza e no apoio psicossocial às vítimas das enchentes em Canoas. Então, faço uma menção especial aí ao nosso Exército, especialmente a Força Aérea Brasileira, que a gente está conversando para levar a gente para o Rio Grande do Sul agora, na próxima semana. Gustavo, quais suas expectativas para o feirão do imposto local? E assim, eu não quero dar spoiler, mas eu sei que tem um trabalho aí para a gente ter inteligência artificial falando sobre o feirão do imposto. Seria isso mesmo? Bom dia, meus amigos. Bom dia, Daniel, professora Calil, João Vitor, Danilo, todos os nossos amigos jovens empresários aqui presentes. Bom, primeiro, eu estou bastante otimista aqui em relação a São Paulo e estou muito feliz de ver a ação no Brasil. O Danilo está fazendo um trabalho fenomenal, a gente está vendo estados se mobilizando, colocando desconto no estabelecimento para o cidadão conseguir ver, né, quanto que um prato de comida, se eu comprar uma roupa, é muito mais barato sem o imposto, para a gente ver realmente ali na pele quanto que a gente está pagando de carga tributária. E essa iniciativa da CONAGE é o que o Brasil precisa. O nosso país ele não tem a cultura de se mobilizar por imposto. A gente tem uma mobilização por muitas pautas, mas quando fala de cargas e tributos, a gente tem uma certa resistência, né? Eu já tive experiência em outros países, como Londres, que os cidadãos param para se mobilizar quando vai votar qualquer taxação, aumento ou redução. Parece Copa do Mundo, né? Então, esse trabalho é justamente os jovens vão criar esse movimento para o empresário acompanhar de perto, né? E entender essa complexidade de tributos que a professora Calil vai falar logo mais. E a gente está com uma iniciativa de levar para os empresários o guia fiscal, que vai ser um chatbot de inteligência artificial. Isso surgiu de uma reunião com o João Vitor, com o Daniel, com o Danilo. A gente pensou em trazer uma iniciativa que pudesse colaborar com o CONAGE, e São Paulo sempre foi protagonista, sempre teve lideranças em propostas de tributos, né? Então, o guia fiscal a gente está desenvolvendo. Qualquer dúvida sobre imposto, você vai acessar o chatbot, ele vai te dar informações. Até o final do mês a gente entrega, né? A gente vai ter um pré-lançamento hoje já da plataforma, do site, do link, e o chatbot funcionando até o final do mês, que é o mês de maio. E dia 25, sábado, estaremos aqui na 25 de março, caminhando pelas ruas, entregando os flyers com informações sobre imposto, né? As informações que todos estamos carecas de saber. Trabalhamos 149 dias para pagar impostos, o Brasil tem uma das maiores altas cargas tributárias do mundo, a gente quer ir além, a gente quer destrinchar isso pelo guia fiscal, e assim a gente vai criar essa iniciativa do jovem, né, Daniel, poder acompanhar de perto as mudanças, ainda mais num momento que é a reforma tributária. A professora Calil comentou comigo, são mais de 30 anos, né, que não tem uma reforma no Brasil, querendo ou não, é um momento histórico, tem seus pontos positivos e negativos, e a gente está fazendo parte disso. De certa forma, nós estamos contribuindo para isso. Então, contem com o meu apoio, estarei sempre apoiando iniciativas como essa, que vão fomentar os jovens, como o João, um grande exemplo de um jovem com 20 anos,
que param sua faculdade, trabalho, para fazer um trabalho como esse. Parabéns aos pais do João, um jovem que a gente com certeza vai ter como um grande exemplo aí para a gente. Então, Daniel, obrigado pelo convite e vamos em frente. É só o começo, temos muitos anos pela frente para fazer um trabalho aí de qualidade. Muito obrigado, Gustavo. Professora Priscila Calil, eu peço que o staff já organize a apresentação dela. Pois é, os jovens estão mais conscientes e engajados na discussão da reforma tributária, né? Que era uma reforma que estava sempre para acontecer, nunca acontecia, e está saindo, né? Eu não posso dizer que saiu, porque tem várias discussões ainda a respeito de como ela vai funcionar, e a gente tem participado dessa conversa sobre a liderança e sobre o auxílio, e recebendo os conhecimentos e as orientações de pessoas qualificadas como você. Fique à vontade, o tempo e a palavra é com você agora, professora. Muito obrigada, Daniel. Eu agradeço realmente. Pois é, João, eu comecei com a sua idade, de 18 para 19. Se a gente fizer as contas, é fácil chegar na minha idade. Mas eu sempre vejo com bons olhos, né? Como eu estava dizendo para o Gustavo, nós estamos vivendo esse momento, né? Nós somos protagonistas dessa história. São informações e mudanças que a gente não vai estudar nos livros, né? A gente está vivendo. E a gente está tendo a oportunidade, através dos grupos de estudo, de levar informações que sejam relevantes para esse momento da redação das leis, não é? Do ponto de vista de posição em que nós estamos, deixa eu só testar se está passando. Tá ligado, né? Como controlar? Não, é lá. Tem que ser um pouco mais direcionado. Então, do ponto de vista de momento legislativo que nós estamos, né? Nós já tivemos a aprovação da emenda constitucional, número 132, no dia 20 de dezembro de 2023. E nós já tivemos um projeto de lei complementar encaminhado à Câmara, agora no dia 24 de abril. Então, nós estamos realmente no momento oportuno para que discussões como essa sejam realizadas, fóruns de discussão como esse são extremamente importantes, para que cheguem até vocês o conhecimento sobre o que vem sendo alterado, quais são as propostas de mudança que o legislador nos apresenta, e ainda há momento para eventuais alterações na legislação, né? Estamos num caminho já adiantado, porém, ainda falta um percurso que nos permite, sim, discutir os pontos e evidenciar aquilo que ainda pode ou não ser alterado, que ainda pode ou não ser incluído no projeto de lei complementar que foi encaminhado. Como eu havia dito, eu acho que é um momento muito bacana, é um momento histórico, né? Há anos o mercado anseia por uma alteração, por uma reforma no sistema tributário nacional. Eu conheço esse assunto há 30 anos, e há 30 anos nós falamos sobre isso, e são muitos os aspectos que podem ter levado a essa demora, né? Nós fazemos parte de uma federação, e isso faz com que os municípios, os estados-membros, o Distrito Federal e a União Federal, eles tenham autonomia política e administrativa. E para que eles tenham autonomia financeira, a principal fonte é a arrecadação de tributos. Então, qualquer alteração que diga respeito a como esse dinheiro vai chegar nos cofres dos municípios e dos estados, obviamente é sempre um assunto muito nevrálgico, né? Eu também estaria temerosa, né? Além do fato de que com as mudanças que nós vamos estudar hoje, algumas estratégias que os estados adotavam, como a concessão de benefícios fiscais para atrair empresas para o seu território, né? Esses benefícios não, de certa forma, vão diminuir ou até não poderão mais ser concedidos, né? Em verdade, não podem mais ser concedidos. Então, isso tudo, obviamente, impacta nas expectativas de arrecadação dos estados, né? Então, eu particularmente acho que esse temor é que foi o grande responsável, né, pelo entrave na aprovação da reforma tributária, que já vem sendo discutida há muitos anos e muitas propostas foram apresentadas anteriormente.
Então, ressalvadas as eventuais críticas que possam ser feitas ao texto da reforma tributária, o fato é que é um momento muito importante, em virtude de toda essa complexidade, né? E é um privilégio, né, estarmos aqui podendo discutir esses aspectos e, obviamente, o mais importante é levar para esse grupo de novos empresários o conhecimento desse assunto tão importante e impactante na atividade das empresas e, por consequência, na economia brasileira, né? O nosso objetivo hoje é esse. Se nós pudéssemos olhar o sistema jurídico brasileiro de uma forma bem simples e prática, seria através dessa pirâmide, né, que a gente estuda na faculdade. Quem estudou direito aqui sabe, é um assunto que passamos por ele na faculdade, e acho que deve ser o mais bacana, porque a gente continua usando ele como exemplo, não é? Ah, não passou. Passei ali, mas não passei aqui. Ainda não estou familiarizada. Foi. Bom, essa estrutura piramidal, ela responde muita coisa. E por que eu trago ela? Porque faz com que a gente consiga entender um pouco mais o que a reforma propõe. Então, nós temos no topo da pirâmide a Constituição Federal, que é uma carta que permite que determinados aspectos e artigos, enfim, possam ser alterados, por isso as emendas constitucionais, e temos aqui hoje como pano de estudo a emenda constitucional 132, então estamos exatamente ali na emenda constitucional, né, a 132. E estamos aí caminhando para que as leis complementares e leis ordinárias sejam votadas no Congresso Nacional. Então, estamos ali na lei complementar. O projeto de lei de número 68 de 2024, que foi encaminhado para a Câmara e está sendo analisado pelas equipes técnicas, é exatamente uma lei complementar. E outros aspectos relacionados à reforma tributária vão ser votados por lei ordinária. Então, é só para que a gente se situe e saiba do que a gente está falando, não é? Então, obviamente que toda lei complementar, toda lei ordinária e todo aquele normativo que vem na base da pirâmide, que são os atos infralegais, eles devem respeitar e seguir os comandos da Constituição Federal, porque ela está no topo da pirâmide. Então, o que diz a emenda constitucional 132? Ou seja, esse comando... Obrigada. Esse comando, né, da emenda constitucional, como eu disse, ela foi votada em 20 de dezembro, e temos o projeto de lei de número 68 de 2024, né, que foi encaminhado para a Câmara, vai ser analisado pelas equipes técnicas, vai ser votado pelo Senado e, sendo aprovado, ele segue para a sanção presidencial, tá? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Foi. Ah, não. Para frente, pessoal, por favor. Obrigada. Aqui. Então, se nós temos no topo da pirâmide a Constituição Federal, que no nosso caso ela foi alterada através da emenda constitucional número 132, e ela traz esse comando constitucional, é importante que a gente identifique quais são esses comandos. Dentre os vários aspectos trazidos por ela, eu trago aqui para vocês alguns princípios constitucionais que têm maior relevância dentro do texto constitucional e que traz aí a importância de a reforma implementar um sistema que seja simplificado, né? Então, busca-se a simplicidade no ordenamento jurídico tributário, e com isso nós vamos ver que a unificação de 5 tributos que nós vamos estudar no IBS, na CBS e mais o imposto seletivo, isso traz claramente uma simplificação, né? E essa uniformidade na materialidade desses impostos, né, e da contribuição que é a CBS, também busca alcançar essa simplicidade. Então, a gente vai ver que vai ter o mesmo fato gerador, o aspecto temporal é o mesmo, não é? As alíquotas são os aspectos que vão diferenciar um imposto do outro. No mais, é como se nós estivéssemos diante de um único tributo, que é a IBS e a CBS, não é? Um outro comando que se busca com a reforma tributária é a transparência, né? É permitir que o contribuinte e que o consumidor final tenha um maior conhecimento e uma maior compreensão do que de fato está sendo cobrado.
na aquisição do produto ou na aquisição de um serviço, não é? Então, esse é mais um comando buscado pela reforma tributária. A justiça tributária também é um elemento muito caro na reforma e no próprio ordenamento jurídico, e no tributário, o que mais se aproxima, né, o que mais traz essa sensação de justiça tributária é o princípio da capacidade contributiva, né, que pressupõe que possamos contribuir para a arrecadação dos tributos, mas que isso não nos tire a dignidade, né? Ou seja, a carga tributária ela não pode ser tão alta que a gente não tenha condições de viver minimamente bem. Então, precisa existir uma justiça tributária. E ela também, a gente vai ver que ela também vai se refletir nos projetos voltados àquelas pessoas que têm uma arrecadação, um rendimento, né, menor, né? Então, através do cashback, da redução da carga tributária nos alimentos, na educação. Então, isso também é uma forma de se alcançar a justiça tributária. A cooperação entre os entes, né? Nós estamos vivendo um momento em que passamos a ter uma competência compartilhada entre os estados e os municípios. Isso é, de fato, muito inovador. É muito novo no ordenamento jurídico para nós, mas é a proposta da reforma, né? Em que os estados e os municípios passem a compartilhar a sua competência na instituição do IBS, que vai ser a unificação do ICMS e do ISS. ICMS de competência estadual e o ISS de competência municipal. Então, isso já pressupõe, né, uma maior cooperação entre os entes políticos, entre os estados e os municípios. E também, se a gente está falando do IBS, e que é de competência estadual e municipal, e da CBS, que é uma contribuição de competência federal, e elas vão ter o mesmo fato gerador, a mesma obrigação tributária praticamente para ser cumprida, que é o IVA dual, nada mais importante do que haver também uma cooperação entre os estados, os municípios e a União Federal. Então, o princípio da cooperação pressupõe exatamente essa cooperação entre os entes para que os objetivos da reforma possam ser alcançados, não é? Sem a cooperação, todos os demais itens que nós falamos porque nós estamos, sim, há anos caminhando num ambiente em que há realmente um afastamento entre os estados e os municípios no sentido de arrecadação e da própria União, né? Olhando, obviamente, para a sua arrecadação, para o quanto vai entrar para os cofres próprios de cada um desses entes. Então, com essa proposta, o que se espera é que haja realmente uma aproximação entre os estados, os municípios e a União Federal. Por isso, o princípio da cooperação. Tá? Um outro aspecto interessante que a Constituição Federal também traz é quanto à utilização das ferramentas tributárias na defesa do meio ambiente. É uma mudança também de conscientização. Então, é como se a gente tivesse uma legitimação desse caráter extrafiscal que o tributo pode ter, ou seja, ele não exerce só uma função arrecadatória, mas ele também responde por uma ferramenta importante e estratégica, e nesse caso, de defesa do meio ambiente. Tá? Então, essa questão da defesa do meio ambiente, ela ganha um status constitucional mais claro e, portanto, mais importante. Então, esse é um dos princípios que se busca também com a reforma. Tá? E, por fim, o princípio da neutralidade, né? Que busca exatamente com que os tributos eles não tenham mais uma interferência tão grande na organização dos negócios, né? Que os negócios, os agentes econômicos, eles possam agir de uma forma mais isenta, sem que o aspecto tributário seja tão determinante na definição de como os negócios devam acontecer. Então, esse é o princípio da neutralidade, e que se busca em vários aspectos na reforma, a gente vai poder evidenciar no decorrer da nossa reunião. Muito bem. Então, o que muda com a reforma, pessoal? Atualmente, nós temos o ISS, que é de competência municipal, né? Então, os municípios e o Distrito Federal, eles têm competência para cobrar o ISS, que é um imposto que incide sobre os serviços.
Nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e alguns serviços também ficam a cargo dele, que são alguns serviços de transporte, serviço de comunicação, não é? Incluindo a telecomunicação, e isso é de competência dos estados e também do Distrito Federal. Nós temos o IPI, que é de competência federal, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, não é? E nós temos as duas contribuições, que são primas irmãs, né, que é o PIS e a COFINS, que são de competência da União Federal e que incidem sobre o faturamento. A proposta da reforma é unificar o ISS e o ICMS em um único imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, não é? Que será de competência compartilhada, como eu disse a vocês, de competência dos estados e dos municípios, incluindo sempre o Distrito Federal, tá, pessoal? E uma contribuição, que é a contribuição sobre bens e serviços, que fica como competência da União Federal, não é? E a criação de um novo imposto, que esse não é conhecido para nós também, que é o imposto seletivo, que vai ter uma função bastante diferente do que a gente conhece, não é? Que é tributar aqueles bens e serviços que tenham impacto na saúde e no meio ambiente, né? É o chamado imposto do pecado, ou seja, aquelas atividades que forem ofensivas ao meio ambiente e à saúde poderão e ou deverão ser tributados pelo imposto seletivo. O IPI, pessoal, a princípio tinha-se a ideia de extingui-lo, porém ele surgiu como uma alternativa para preservar os incentivos da Zona Franca de Manaus. Então, nós vamos ver que o IPI terá sua alíquota reduzida a zero para a maior parte dos tributos, porém, ele será mantido em relação àqueles produtos que forem produzidos na Zona Franca de Manaus e, por concorrência, forem produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Então, esses produtos produzidos na Zona Franca de Manaus e fora da Zona Franca de Manaus terão a sua alíquota do IPI mantida, exatamente para que não haja prejuízo, né, em relação aos incentivos concedidos na Zona Franca de Manaus. Porque se o mesmo produto produzido na Zona Franca de Manaus tiver a sua alíquota reduzida a zero fora da Zona Franca de Manaus, muito provavelmente nós vamos comprar daquele que está fora da Zona Franca de Manaus. Sem nenhum demérito à Zona Franca de Manaus. É que o custo logístico, né, é muito alto. A Zona Franca de Manaus realmente fica muito distante dos mercados consumidores. Então, foi uma estratégia manter o IPI Zona Franca de Manaus, que nada mais é do que manter as alíquotas do IPI em relação aos produtos que são produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Tá? Muito bem. Eu já trago aqui no início uma linha de transição para que a gente possa se situar, porque a ideia é que os novos tributos eles já comecem a incidir em 2026. Perdão, pessoal, eu vou tirar esse computador daqui, senão eu acho que eu mudei a tela. Passa para mim, por favor. Puxa. Vê se você consegue, Dani. Temos que ir... No próximo. Isso. Não, mais um. Muito obrigada. Então, nós temos aqui um detalhamento do período de transição. Esse período de transição realmente traz para nós uma grande preocupação. Nesse início, né, e que vai se estender até 2032, nós que estamos aqui falando a respeito do assunto e os empresários que vão ter que colocar tudo isso em prática, eles terão, de fato, alguns desafios, né? Teremos, então, já em 2026, um início do IBS e da CBS, né? Com alíquotas reduzidas. Então, vejam que o IBS, a alíquota vai ser de 0,1, sendo que em 2026 esse percentual é todo destinado aos estados, e depois, em 2027 e 2028, esse percentual é partilhado entre estados e municípios, não é? A CBS, ela tem início em 2026 também com uma alíquota de 0,9%, não é? E depois ela é reduzida em 2027 e 2028 para 0,8%. Então, vejam que esse início, ele é muito mais para se testar a implementação desses novos tributos e permitir que os empresários possam ir adequando os seus negócios. Ou seja, haverá uma mudança da rotina interna, claro, não é? E isso também vai se refletir na precificação dos produtos, não é? E, paralelamente a isso, os tributos atualmente existentes, eles vão ser mantidos. Então, o ICMS continua incidindo,
até 2028 sem qualquer alteração, do mesmo modo o ISS, e nós começamos de 2029 até 2032 a ter uma diminuição na arrecadação do ICMS e do ISS, até que em 2033 eles são extintos. Puxa, Priscila, nós vamos caminhar com todos os tributos num dado momento juntos? Vamos. Então, por isso a importância de encontros dessa natureza, para que os empresários já comecem a se inteirar desse conteúdo e antever o quanto essas alterações vão impactar nos seus negócios. Não é? Eu diria a vocês que esse assunto ele é muito mais voltado aos negócios do que propriamente tributário e fiscal, porque ele impacta em qualquer projeto de expansão e de crescimento de uma empresa. Ele vai gerar reflexos a partir do momento em que esses tributos forem implementados e ainda num longo período. Existe uma mudança significativa que vai se refletir na estruturação interna das empresas e, portanto, nos negócios, não é? Então, aqueles empresários que se antecipam e já estão se debruçando sobre o assunto, obviamente que os resultados advindos disso para os seus negócios vão ser mais benéficos e mais rápidos, né? Não dá para a gente aguardar esse momento lá na frente. É importante a gente já se debruçar sobre o assunto agora. Tanto em fóruns como esse, como os empresários se voltando para o seu negócio e analisando qual que é o impacto verdadeiro em cada um, porque isso vai diferir de segmento para segmento. O impacto da reforma tributária na indústria é um, no comércio é outro, na prestação de serviços é outro, e existem inclusive setores e segmentos que não tinham a tributação pelo ICMS e pelo ISS, que vão passar a ter tributação pelo IBS e pela CBS. Um exemplo disso são as empresas que locam bens móveis, né? As locadoras de equipamentos, locadoras de veículos, locadoras de imóveis, por exemplo, elas não tinham tributação nem pelo ISS nem pelo ICMS, né? E agora elas passam a ter essa nova carga tributária. E só uma ressalva que eu gostaria de fazer, né? É importante a gente ter em mente que a reforma tributária ela não se propõe a diminuir a carga tributária, não é? Ela vai diminuir a tributária geral, né? Ela vai diminuir a carga tributária naqueles produtos considerados essenciais de cesta básica, não é? Nós temos a figura do cashback. E é claro, ao diminuir a complexidade desses tributos, existe uma diminuição no custo, não é? Mas o percentual de carga tributária, provavelmente, ele deverá se manter o mesmo, tá? Estamos torcendo para que essa simplificação, ela se... Espera só um pouquinho, eu vou falar do imposto, você pode voltar para mim, por favor. É claro que a simplificação, ela vai se mostrar como uma diminuição do custo, e isso se reflete, obviamente, na rotina das empresas. Mas a carga tributária em si não existe uma promessa de redução. Então, só finalizando aqui a nossa linha de transição, e aí o imposto seletivo que nós comentamos, ele começa a ter incidência em 2027, tá? Por favor, agora sim. Ah, você está apontando para lá, né? Maravilha, mas se você pode me ajudar, já ajuda bastante. Bom, então, como eu disse a vocês, existe aí uma promessa de uniformização, né, das regras aplicáveis ao IBS e à CBS, né? Então, pretende-se que seja uma legislação única e uniforme, né, em todo o território nacional, porém as alíquotas, né, cada estado e cada município poderá indicar qual é a sua alíquota, considerando uma alíquota de referência, e nós vamos ver qual é a que se imagina. E é uma fotografia, tá, pessoal? Isso está num momento de discussão, então a gente pode ter uma alteração em relação a isso. Então, a princípio, só o fato de nós termos uma legislação única tratando do IBS, que responde pelos atuais ICMS e ISS, e uma legislação que é idêntica à do IBS, respondendo pela CBS, isso tudo já traz, de fato, uma enorme simplificação, tá? Por favor. Então, o IBS e a CBS, eles têm aí uma proposta de incidência ampla, então eles vão tributar todas as atividades econômicas, bens, serviços, tangíveis ou intangíveis, direitos, né? E também incidirá na importação, né? Então, nas operações de importação, economia digital, temos aí uma proposta de ampliação dessa incidência, né? Incluindo também a importação de bens,
materiais e imateriais, serviços, direitos, né? Essa é a proposta. Por favor. Pode passar para mim, por favor. Não, esse mesmo. Então, aqui eu relaciono para vocês essas operações, né, que vão alcançar, independentemente do nome que se dê ao ato ou negócio jurídico, né? Então, a alienação, incluindo compra e venda, troca, permuta, locação, licenciamento, cessão de direitos, né, licenciamentos de software, locação de bens, prestação de serviços, arrendamento. Por favor, Daniel, pode passar. Também temos a previsão, não é, de tributação de algumas operações não onerosas, né? Então, aqui eu chamo a atenção a vocês a uma situação muito comum nas empresas, que é o fornecimento para os seus funcionários ou para os seus sócios, administradores, gestores, de alguns bens, né? Como telefone celular, veículo, em algumas situações, habitação, planos de saúde, alimentação, né? Então, existe aí uma previsão de tributação pelo IBS e pela CBS no fornecimento, né, pelo empregador, desses itens aos seus funcionários, tá? Que é uma inovação. É claro que não se aplica essa regra se esses bens forem utilizados nas atividades econômicas da empresa, né? Atualmente, nós entendemos esses benefícios dados aos funcionários, inclusive como salário indireto, né? O termo fringe benefits é, inclusive, um termo que se usa para tratar desses itens. Então, vejam a amplitude, né, da incidência desses tributos. Muito bom. Temos também uma hipótese de responsabilidade tributária das plataformas digitais, né? Então, isso também é uma inovação da legislação. Então, as plataformas digitais, elas passam a ser responsáveis por substituição em relação a fornecedores, né, que sejam residentes ou domiciliados no exterior, né? E se forem fornecedores no mercado local, as plataformas vão responder, solidariamente, né? Caso esse fornecedor não esteja inscrito ou não se utilize de documento fiscal que dê suporte às operações que são realizadas através da plataforma digital. Tá? Então, esse é um assunto bastante polêmico, vem sendo discutido, mas foi uma alternativa utilizada pelo legislador para formalizar esse mercado, né? Trazer mais formalidade a esse mercado. Ainda precisa de algumas melhoras, talvez alguns aspectos sejam modificados, mas é um aspecto bem relevante. A base de cálculo sobre o valor sobre o qual vão incidir esses tributos, a gente tem alguns aspectos importantes. Eles deixam de compor a própria base de cálculo, né? Então, não sei se aqui todos têm esse conhecimento, mas o valor do ICMS, ele próprio compõe a base dele, né? Então, se a gente considerar uma alíquota de 25%, em verdade, a carga efetiva, ela é de... Acho que você passou 2 vezes. Aí. Em verdade, ela é uma carga efetiva de 33%, né? Então, a gente acaba não tendo transparência, não é? Que é um daqueles desafios que a reforma se propõe a cumprir, né? Trazer transparência para que o consumidor e o contribuinte saiba o que está sendo efetivamente cobrado. Então, quando o imposto é calculado por dentro, a gente não tem como saber isso quando recebe a nota fiscal, não é? Então, isso é um aspecto louvável da reforma, em que os impostos, os tributos, né, eles deixam de compor a sua própria base de cálculo, né? Com exceção do imposto seletivo, que deve compor a base de cálculo desses tributos, os demais, a gente não tem esse impacto que acaba tirando essa transparência, né? E o mais importante do sistema tributário é que ele seja um sistema tributário mais estável, né? Mais aferível, né? Então, é importante eu saber o quanto eu tenho que recolher como contribuinte, e eu, como consumidor, eu não posso ter o efeito da surpresa, né? De não saber o quanto está sendo cobrado. Então, esse é um aspecto relevante, tá? Aqui eu trago um exemplo numérico só para a gente entender como que funciona o ICMS hoje. Então, o ICMS, considerando uma alíquota de 18%,
Se nós considerarmos aqui um valor de R$ 1.000 da mercadoria, e tendo aí a obrigatoriedade de incluir o ICMS na base de cálculo dele próprio, né? A gente tem um preço bruto de R$ 1.219,50, porque o ICMS destacado de 18%, calculado por dentro, ele resulta em R$ 219,50, tá? Passa para mim, por favor, Daniel. Se nós considerarmos o cálculo por fora, que é a proposta da reforma, vamos imaginar que o ICMS pudesse ser calculado por fora. Nós teríamos o mesmo valor de 1.000 líquido para ser cobrado pela mercadoria, mais o ICMS de 18%, o nosso preço bruto seria de R$ 1.180, não é? Volta para mim. E não de 1.219, como nós temos... Não, 1.219,50, como nós temos considerando o cálculo por dentro. Então, é uma diferença considerável e que, obviamente, isso impacta no bolso de quem vai comprar a pasta de dente ali no supermercado. Então, essa forma de cálculo, né, por dentro ou por fora, ela tem relevância, sim, e com a proposta da reforma é que o cálculo seja por fora. O que tira esse efeito, né, de a gente não saber o que está sendo efetivamente cobrado. Aqui eu trago para a realidade da IBS e da CBS. Então, aqui eu estou considerando uma alíquota de 26,5%, que é o que se pretende que seja a nossa alíquota de referência, e aí pelo cálculo por dentro, pelo cálculo por fora, perdão, né, nós temos a incidência de 26,5% sobre 1.000, que dá R$ 265 de IBS mais CBS, e o cálculo não é por dentro. Pode passar, por favor, né? Aqui, então, só para a gente entender como que será a partilha, né, dessa alíquota de 26,5%, 8,8% ficaria a cargo da CBS, que é de competência da União Federal, e 17,7% seria o IBS, tendo aí conjugado, né, a arrecadação do Estado e do município. Essa é a alíquota de referência, tá? Cada estado e cada município poderá indicar a sua alíquota de referência. O que é importante a gente mencionar? Atualmente, cada produto tem a sua carga tributária. O copo tem uma carga tributária, o celular tem uma carga tributária, o relógio tem uma carga tributária, o veículo tem uma carga tributária, uma alíquota, né? O combustível tem outra alíquota de ICMS, enfim, cada produto tem a sua alíquota. O que a reforma propõe? Que a alíquota seja única para todos os produtos, não é? Salvo as exceções que a própria Constituição Federal traz, né? As reduções previstas. Então, essa é a alíquota de referência, tá? Que vai, se nós vamos imaginarmos que no estado de São Paulo a alíquota seja de 26%. Ela será aplicada para o sapato, ela será aplicada para o veículo, ela será aplicada para o celular, para o televisor que a gente for comprar, para a geladeira, né? Teremos, a partir desse momento, uma alíquota única aplicável a todos os produtos, especificamente no estado de São Paulo, no meu exemplo, tributados a 26%, tá? Bom, uma outra alteração importante, né, é do imposto ser devido no destino. Então, ele passa a ser devido onde o produto vai ser consumido, né? Atualmente, o ICMS e o ISS, na maior parte das suas hipóteses, eles são devidos na origem, né? Então, essa carga arrecadada, ela fica com o estado de origem e com o município de origem, se nós considerarmos uma operação interestadual de São Paulo para Santa Catarina, o imposto é recolhido para São Paulo, né? Nessa operação interestadual. Com a reforma, esse imposto passa a ser devido no destino. Essa proposta, ela tem por objetivo diminuir as diferenças regionais, né? Então, o tributo passa a ser devido onde ele é efetivamente consumido, e também tem como por objetivo tributar, acabar com a reforma tributária, né? Então, esses são os principais aspectos que eu tenho para vocês. Nós temos ainda setores que vão ser tributados com alíquotas diferenciadas, então nós temos a cesta básica, que tem ali o rol de produtos tributados
a alíquota zero, né, por uma redução em 100% dessa alíquota. Temos setores que vão ter redução em 60%, temos setores que vamos ter redução em 30%, que são as exceções, né, com tributações específicas, mas, em linhas gerais, esses são os aspectos mais importantes do CBS e da IBS, né? Tem a figura do cashback também, que é uma devolução do tributo para aquelas famílias que sejam reconhecidamente, né, com renda inferior, existe um limite de meio salário mínimo. Então, esses são os principais aspectos que eu gostaria aqui de dividir com vocês, ressaltando aí esses grandes objetivos da reforma, né, de transparência, simplicidade, cooperação entre os entes, justiça tributária, não é? E eu gostaria de encerrar aqui para que o professor Chueri possa complementar a demais aspectos, inclusive sobre o imposto seletivo, e eu agradeço a atenção de vocês e a gente fica para eventuais perguntas que possam ser feitas. Obrigada. Que aula, professora, muito obrigado. Obrigado também pela sensibilidade de promover agora essa troca com o professor Chueri. A gente está trabalhando aqui com o objetivo de terminar ao meio-dia, e aí o professor Chueri vai trazer uma explanação. Depois a gente, professor, sendo possível, queremos abrir aqui para algumas perguntas e respostas com a plateia e com o público também que está online assistindo com a gente. Bom, fazer uma breve apresentação aqui. O professor Chueri, ele é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito de São Paulo, a USP, né, da Universidade de São Paulo, vice-presidente do IBDT e sócio fundador da Lacaz Martins Pereira Neto, Gurevitch e Chueri Advogados. Além disso, ele é a nossa grande referência aí com alguns outros grandes nomes que a gente tem na Associação Comercial de São Paulo para falar sobre esse assunto. No ano passado, o professor Chueri esteve aqui falando antes da reforma, então é uma alegria recebê-lo de volta, falando agora após a reforma e a partir dessa fala inicial da professora Priscila. Professor Chueri, o que você tem a dizer um ano depois sobre a reforma tributária? Muito obrigado pelo convite, Daniel. Cumprimentar a Priscila também, todos os jovens. Aliás, para cumprimentar os jovens empresários, eu cumprimento na pessoa do jovem Sérgio Castro, é o jovem mais jovem que nós temos aqui, que é nosso rotariano lá. Então, alegria ter vocês. Eu não sei falar de sentado. Vou bater um papinho com vocês, gente. Priscila, você já resolveu todos os assuntos, apresentou tudo, parabéns, eu acho que foi extremamente didática, e me permite bater um papo direto sobre os impactos dessa reforma para o empresariado, foi isso que foi pedido aqui. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Vocês sabem o que é guerra fiscal? Tem noção de como é que funciona isso? Grosso modo, qual é a ideia da guerra fiscal? Como é que funciona isso? Sabe? Vou explicar porque guerra fiscal é o seguinte: ICMS é o imposto em que uma boa parte do imposto é paga na origem. Tá? Então, eu pago, se eu tiver uma operação vindo para São Paulo, 12% do imposto é pago na origem. Então, entenda, se o imposto é não cumulativo, se eu já paguei 12% na origem, quando a mercadoria chega aqui e a operação é tributada, vamos dizer, 18%, 12 já foram pagos. Então, em São Paulo, só recebe 6. Está clara a ideia? Então, 12% são pagos na origem, aqui se paga os outros 6. O que é a guerra fiscal? Algo muito simples. O estado da origem chega para você e fala assim: se você operar no meu estado, eu te faço a seguinte ideia. Você vem, você deve pagar 12% quando você vender para São Paulo, você vai emitir uma nota de 12%, mas é só de brincadeirinha. Porque eu vou te dar um empréstimo no meu banco oficial, de algum modo, desses 12, paga 0,5% e estamos conversados. Então, note, o fornecedor faz de conta que pagou 12, paga 0,5%. Mas o cliente aqui em São Paulo recebeu uma nota de 12, então ele só vai pagar 6 de diferença. Então, na verdade, a oneração tributária foi 6,5%, enquanto o cara local está pagando 18%. Está clara a vantagem? Esse é o básico da guerra fiscal, que chega a ter sofisticações. Você vai ficar impressionado, mas isso existe. Um grande atacadista, que eu não vou dar o nome, mas é um caso conhecidíssimo, que chega ao ponto em Brasília
é o seguinte: você está em São Paulo, vai vender para São Paulo, portanto, 18% de São Paulo para São Paulo. Daí Brasília fala: não, faz o seguinte, em vez de você vender de Sorocaba para a capital, você vende primeiro para Brasília. Então, a operação de São Paulo para Brasília, no caso, é 7%. Daí, Brasília vai vender para São Paulo com 12%. Então, 7 para lá. Quando chegar em Brasília, seria 12 para São Paulo. Estou sendo claro com essa ideia? E São Paulo vai revender com 18. Vamos enxergar aqui a operação? Eu, São Paulo, paguei 7 para São Paulo. Chega em Brasília. Brasília daria o crédito de 7. Quando fosse vender a 12, haveria um recolhimento em Brasília de 5. Tá certo? Mas Brasília fala: não paga os 5, paga só meio. Então, nota: Sorocaba, 7, foi para Brasília, pagou 7. Brasília pagaria 5 de diferença, mas só paga meio. Mas quando chega em São Paulo, tem o crédito dos 12. Mas, professor, mas isso significa que eu vou mandar mercadoria para Brasília? Não precisa disso tudo. Para que todo esse trabalho? Você só emite uma nota. Você faz uma nota, outra nota, só papel que troca. A mercadoria vai continuar vindo de Sorocaba para São Paulo, mas dado o papel, você conseguiu fazer de conta que você pagou 5 em Brasília, pagou meio, e estamos feito negócio. Isso é guerra fiscal, é uma sem-vergonhice até onde pode. Bom, então, primeiro grande impacto dessa reforma tributária. Nós não vamos mais ter tributação, essa parte da origem não existe mais. Então, o imposto é recolhido integralmente no destino. Significa que, se São Paulo não quiser cobrar imposto das vendas para São Paulo, é problema de São Paulo, mas você não afeta outros mercados. Porque a guerra fiscal era eu chegar no seu mercado, concorrer ali, sem ter pago imposto. Então, a ideia é todo mundo que está no mesmo lugar vai pagar o mesmo imposto. Então, o primeiro impacto dessa reforma tributária, lá em 2033, é bom lembrar que demora um tempão, né? Mas algum dia, vocês são jovens, agora, Serginho, vamos considerar os jovens demais que estão aqui, em 2033 eles vão vivenciar, espero, uma situação em que esta guerra fiscal vai desaparecer. Por quê? Não existe mais nenhum incentivo em eu produzir, ou seja, não interessa onde eu produza. Quem vender para São Paulo vai pagar a alíquota de São Paulo. Qualquer venda em que a ideia agora, o foco é onde está o seu cliente. É um pouquinho mais técnico, quer dizer, no caso de bens físicos é onde houver a venda, no caso de prestação de serviço é onde está o cliente mesmo. Mas, enfim, grosso modo é isso. Então, nós estamos falando, e detalhe, é onde estiver mesmo, porque o IBS, ele tem uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. O que vai acontecer, sim, na prática, e vai acontecer, é que o pessoal que mora perto de fronteira municipal, então você mora assim pertinho de Osasco, lá Morumbi, assim pertinho de Osasco. Não duvide que a alíquota de Osasco seja um pouco menor do que a de São Paulo e que você pense em fazer supermercado lá em Osasco. Esse tipo de situação vai acontecer como existe nos Estados Unidos, que o pessoal de Nova York vai até New Jersey para comprar alguma coisa e voltar. Mas vamos dizer assim, é residual. Comparando com o dano da guerra fiscal que a gente tem hoje, esse tipo de situação que uma pessoa vai para o supermercado da outra cidade para comprar e voltar, é pequena, vai acontecer. Então, primeira grande mudança, viva, graças a Deus, acabou essa tributação na origem, é só no destino. É curioso, gente, porque, em princípio, São Paulo seria um grande perdedor, porque, afinal de contas, vamos combinar? Nós aqui somos os grandes produtores para o Brasil. Então, a tributação na origem seria muito boa para São Paulo. Mas o que a gente perde pela guerra fiscal é muito mais que isso. Então, é melhor deixa estar. Então, agora o imposto é só no local do consumo, que está certo, porque, afinal de contas, é o local do consumo, é a renda do consumidor, cada um vai pagar no seu lugar. Vai ficar muito interessante, e vou voltar daqui a pouco a isso, a questão política. Porque agora nós vamos discutir exatamente qual é o imposto que é devido na nossa cidade, vai passar a ser plataforma. Ou seja, aquele prefeito, quando for eleito em qualquer cidade, vai falar, olha, aqui a alíquota municipal é X ou é Y, porque as alíquotas de referência que foram mencionadas são só de referência. Ou seja, se o município não votar uma alíquota, vai valer a tal da alíquota de referência. Mas o município pode fixar a alíquota que ele quiser para o seu município, para mais ou para menos. Então, vai passar, esse tipo de debate vai ficar muito mais interessante. Olha o lado político que a gente vai ter com esta mudança. Segunda grande mudança é a tal da transparência, o tal do imposto por dentro. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu estava ontem fazendo uma compra
E o fornecedor, não adianta, gente, qualquer lugar que eu vá, o fornecedor me conhece um pouquinho, começa a falar, professor, a reforma tributária, não sei o que, tal, como é que vai ser? Porque agora, veja, eu vendi esse produto por tanto, agora vou ter que pôr 27% em cima, e vai aumentar muito a carga tributária, e coisa terrível, isso é péssimo, como é que eu vou conviver? E daí eu quase que tenho vontade de cobrar, assim, olha, eu te dou uma orientação, mas também você não me vende esse produto tão caro mais, vamos reduzir, né? Mandar uma nota depois. Mereceria mandar uma nota fiscal para esse cara depois que eu expliquei para ele. Mas o que acontece, gente? Ele não sabe quanto que paga de imposto. Ou seja, na visão dele, o produto que eu estava comprando era caro, era R$ 8.000, é caro. E ele considerou assim, puxa, mas eu vou ter que vender por R$ 11.000, né, em cima disso. Eu tive que falar para ele, Serginho, é outro Sérgio, não é esse, é outro Sérgio. Sérgio, vamos entender bem. No seu produto hoje, já tem um monte de imposto que você não sabe. Você não sabe quanto de imposto houve em cada uma das etapas anteriores. Então, você pensa que vai ter que pôr algo acima disso. A grande mudança é que agora não é assim. Ou seja, se você hoje fala assim, me custa 8 e eu vou pôr imposto em cima, na verdade não te custa 8, te custa 5. 3 já era um imposto. Só que você nem sabia desse imposto. Então, não é verdade que você vai recolher 27%. Porque o seu custo, agora custo mesmo, vai ser muito menor do que era, porque o custo é o custo sem o imposto. Então, você vai ter que pensar em duas linhas. O custo da mercadoria, imagine em dois planos, duas avenidas, assim, o carro, assim, um lado está correndo o carro com custo e o outro está correndo o imposto. O imposto é paralelo. Então, eu paguei 8, sim, mas não paguei 8, eu paguei 5 mais 3. Eu paguei 5 no mercadoria e 3. E o imposto, ele vai correndo em paralelo, então quanto é que eu vou ter de imposto de operação? Depende do quanto já foi pago, eu pago uma diferença acima. Então, não é verdadeira a ideia de que você, vendedor, vai ter que pôr 27% em cima daquilo que lhe custou. Mentira! Você vai ter que só pagar a diferença em relação àquilo que já veio carregado no passado. Essa que é a ideia de não cumulatividade. Deu para vocês entenderem? Então vamos parar com essas, para não falar tolice, entender que é uma situação paralela. O seu cliente vai pagar o imposto, mas são as duas vias paralelas. Vou voltar a vias paralelas daqui a pouquinho, quando eu falar de split payment. Mas então, são duas vias, a via do custo e a via do imposto. Com uma grande diferença. Eu disse, gente, feirão do imposto. Estou discutindo costa para vocês, desculpa, gente. Mal educado, né? Bom, feirão do imposto. Nós aqui na porta temos o tal do impostômetro. Vamos falar a verdade? Bobagem. Chute. Palpite. Ninguém sabe no feirão do imposto. Quando aquele feirão a gente faz bonitinho. Ah, não. Sabe quanto de imposto tem nesse microfone? Palpite. Ninguém sabe. Quem souber ganha o prêmio Nobel da Economia. Não vai saber o brasileiro. Não existe. Ninguém sabe quanto de imposto tem em um produto qualquer. Você não tem noção de quanto imposto tem, porque todos os impostos são por dentro. É um imposto sobre o outro. Tem uma grande cumulatividade de impostos. Vou lhe dar um exemplo banal. Se você tem uma fábrica, você paga IPI, mas você contrata um serviço de limpeza. A fábrica deve ter serviço de limpeza, vigilância. Limpeza, vigilância, paga um imposto chamado ISS. Como o ISS é um imposto, o IPI é outro imposto, um não dá crédito para o outro. Então, o ISS, que já foi pago, que é imposto, entra no seu custo e você passa a pagar o IPI em cima desse custo com o ISS, o que a gente chama efeito cascata. Ou seja, um imposto incide sobre o outro imposto de tantos impostos diferentes. E você vai perdendo a noção de quanto já foi pago, porque isso desapareceu, virou custo. Você não tem noção de quanto imposto houve em outras etapas. Só palpiteiro, só chute. Ah, mas no sentido macro eu posso saber, só no sentido macro, é bonito, politicamente é lindo, a gente faz essas coisas, mas só político. Tecnicamente não dá para saber, porque cada um vai ter pago mais imposto, menos imposto. Isso vai mudar radicalmente, porque agora o imposto vai ser só IBS e CBS, que vão ser conhecidas na nota. Eu tenho crédito, gente, grande novidade, eu tenho crédito total. Se você é uma pessoa jurídica, tudo, eu vou repetir, tudo que você comprar vai ter IBS e CBS e tudo vai dar crédito.
Não é matéria, porque hoje a grande discussão, não, mas pasme, eu juro, IPI, como é que funciona hoje IPI? É crédito físico. Então, eu só tomo crédito na matéria-prima que entrou no produto final. Então, assim, se eu fabrico móveis, você não sabe o tamanho da discussão para saber se a lixa dá crédito ou não dá crédito. E foi feita toda uma teoria para dizer, claro que dá, porque, afinal de contas, se a lixa começa com areia e termina sem areia, então em cada móvel deve ter um pouquinho de areia. Então houve o tal do crédito físico. Daí, então entendi o que é crédito. E como é que fica se eu fabricar linho branco e usar graxa? Óbvio que a graxa é necessária para fabricar o linho. Mas como não entra no linho, não dá crédito. Linho branco, se tiver graxa, não é branco, é preto. Então, quer dizer, esse tipo de discussão que a gente fica sabendo o que dá crédito, o que não dá crédito. E se eu comprar uma máquina, se eu dar... Gente, acabou. Acabou. Você tem uma nota em nome do CNPJ, toma crédito, ponto. A regra, e é uma regra fortíssima, é essa. Toda PJ vai tomar crédito de tudo. Quando fizer uma venda, vai pagar, deve o seu imposto, mas tem o seu crédito, então só vai pagar a tal da diferença. Os jornais estão falando do grande alarde da exceção. Gente, da exceção. A exceção, a única hipótese que a pessoa jurídica não vai tomar crédito é se a aquisição for para o que se chama bem de uso e consumo pessoal. O exemplo, ou a ideia clara, ou seja, aquilo que, e detalhe, o ônus da prova é do fisco, o fisco tem que mostrar que, embora a nota seja da pessoa jurídica, foi para uso do dono da empresa, dos empregados, para uso e consumo pessoal, não tem nada a ver com o negócio. Então, exemplos clássicos que são dados, é aquela joia, bom, a obra de arte, e ainda assim com ressalva. Se eu comprar uma obra de arte, meu negócio é ser um hotel, e a obra de arte está no meu hotel, desculpe, eu vou tomar crédito sim, porque é para o meu negócio. Então, entenda, bem de uso e consumo pessoal tem que ser consumo pessoal mesmo, e ônus da prova dele, fisco, e não do contribuinte. Então, vamos conviver assim, normalmente, tudo dá crédito. Então, ou seja, como tudo dá crédito, como agora não tem mais o imposto, esse imposto é diferente, tudo vai dar crédito, por isso que eu quero insistir com esse ponto. Eu vou saber, afinal de contas, quanto de imposto foi pago. Porque todos os impostos que foram pagos em todo o ciclo econômico apareceram como crédito e eu só pago a diferença. Em última instância, o consumidor é que vai pagar um único imposto. E agora, grande novidade outra. Este consumidor vai saber quanto paga. Aquele esforço do feirão do imposto, que a gente quer conscientizar, sabe quanto? A gente faz isso, né? Feirão do imposto, a gente fica... Oi? Futuramente estará certo. Porque, gente, não vai nem precisar de feirão, porque vai aparecer, todo mundo vai saber quanto paga. Nós vamos finalmente ter uma coisa chamada cidadão contribuinte. Gente, porque hoje, cá entre nós, vamos dessa porta para fora. Desce aqui na rua e começa a conversar. Você acha que nosso povo sabe quanto paga de imposto? Eles pensam que ganham coisas do governo. Afinal de contas, não paguei nada e estou recebendo isso. Agora, quando em cada nota aparece... Assim, o exemplo... Você conhece o exemplo do sorvete, não conhece? Do sorvete do americano. Como é que... Gente, por que o americano é mais cidadão que a gente? Porque é o seguinte, você está nos Estados Unidos, resolve comprar o seu filho, pequenininho. Porque assim que ele é formado, né? O cidadão contribuinte foi pequenininho. Papai, me dá um sorvete. E você fala assim, pois não, quanto custa? Papai, R$1,99. Normalmente os americanos fazem essas coisas de R$1,99. E você fala assim, tá aqui, $2 para você. E o menininho todo feliz, vai ficar na fila, esperando. Chegou a vez dele. Me dá um sorvete. E a moça fala, são R$2,20. Ele sai todo cabisbaixo. Papai, não consegui comprar o sorvete. E você fala, não era R$1,99? Tirei $2, moleque. Ele fala, pai, mas é que tinha o tal do tax. Tinha o imposto. Ou seja, não é R$1,99, é R$2,20. Este é um cidadão. Este já sabe que paga imposto. Toda compra tem um preço de um imposto. Isso muda a mentalidade. Porque daí quando o governante fala assim, vou fazer isto e aquilo outro, alguém pode falar assim, quanto vai me custar? E o outro fala, olha, eu não vou ter isso, mas o imposto vai cair de tanto para tanto.
Nós, sociedade, vamos passar a optar. Porque eu não tenho nenhum problema em pagar imposto se eu tiver alguma coisa em troca. Mas se eu vejo que o Estado não me entrega, eu vou querer um Estado menor. Então, nós aqui, que essa bandeira dessa casa, que sempre brigamos pela livre iniciativa, vamos poder agora angariar um exército de pessoas que vão pensar como nós, que a carga tributária está muito alta. As pessoas vão saber que estão pagando e vão começar a pressionar eficiência. Não tem nenhum problema, ninguém tem problema em pagar imposto desde que haja eficiência. Mas é preciso saber que você paga imposto. Então, o efeito político que a gente vai ter é até assustador. É assim, eu fico preocupado mesmo que se der certo, e também espero, Priscila, que dê certo, porque se der certo, assim, o efeito político vai ser enorme com a população em geral, sabendo que está pagando imposto. Essa é uma outra daquelas grandes novidades que a gente vai ter. Professor Chueri, só contribuir aqui, né? Quando a gente vai conversar com os jovens, a gente percebe o que o professor Loris Malaguzzi, um italiano, diz que o que não se vê não existe. Né? Então, a gente fala sobre arrecadação. Vai aumentar a arrecadação, o que isso significa? O jovem acha, pô, é legal, a gente vai ganhar mais dinheiro? Né? Então, o jovem no Brasil, esse é o nosso papel, é conversar com ele a respeito disso. Então, essa mudança, tornando visível, traz esse ponto que você está colocando, né? Da gente discutir de fato. Vai mudar a mentalidade. Vai ter um exército de jovens empresários, vai ver. O pessoal começar a discutir isso, porque é bom. E cá entre nós, gente, eu não sou contra pagar imposto. O importante é saber que eu estou pagando quanto eu pago e quanto eu recebo. Eu sou daqueles que, assim, eu pago caro por uma coisa se eu receber alguma coisa em troca. Agora, pagar para não receber me incomoda. Então, essa aqui é a grande mudança. Assim, vamos informar para as pessoas, você é um pagador de impostos. Você é um cidadão contribuinte pagador de impostos. Muda a cabeça, você muda de modo de pensar. Essa é uma grande novidade. E mais que eu escrevi aqui, bem de consumo pessoal. Bom, do IPI você já falou, então eu tinha notado aqui para falar que essa história do vamos reduzir os tributos e tudo mais, cuidado com esse mito. Não é bem assim. Vai melhorar a legislação é mais inteligente, mas acabamos com 5 impostos, acabamos com 5, vamos ter 4. Vamos ser bem muito claros? Porque vai ter o IBS e o CBS, que são 2, não precisava ser, é o tal do chamado dual, não precisava ser 2, vamos ter IBS e CBS, cuja lei é uma. As alíquotas, vou repetir, a alíquota em cada município é uma, mas a lei é uma. Mas tem um detalhe, entre a lei e você no balcão, existe uma tal de regulamentação. E aqui vai vir o problema, gente. Porque, infelizmente, nós vamos ter um tal do comitê gestor fazendo a regulamentação do IBS e a Receita não abriu mão do direito de regulamentar a CBS. E não pense vocês, que não for da área do direito, talvez vocês que não é da área do direito, engenheiros da vida, tal, acham que a lei é precisa e que não existe regulamentação. Sorry. Mundo real. A cada palavra eu tenho várias interpretações possíveis. E na medida que eu tenho 2 órgãos dando interpretação, eu corro um grande risco, sim, de ter o fiscal da manhã me dizendo uma coisa, o outro fiscal vem com a mesma lei e fala outra coisa. Nós estamos, ou seja, vamos dizer, infelizmente não acabou. Não. Oi? Vai ter judicialização, infelizmente, uma concessão política, mas mantivemos IBS e CBS. Mantivemos o IPI por causa da Zona Franca. O que é essa ideia da Zona Franca? A professora Priscila disse. Como é que funciona hoje? Qual é o incentivo? A Zona Franca tem vários incentivos, um deles é do IPI. Qual é a lógica da Zona Franca? Se eu produzo refrigerante na Zona Franca, refrigerante tem IPI. Eu não pago IPI. Agora, na Zona Franca, eu produzo o concentrado do refrigerante. Aqui, localmente, eu tenho o engarrafador que compra o concentrado e vende o refrigerante para você. Ele também paga IPI. Mas todo o IPI do concentrado é crédito para ele. Tudo bem? Ou seja, se eu sou engarrafador, eu compro o concentrado, vendo o refrigerante, tenho o crédito do IPI da operação anterior. Estou sendo claro? Como é que funciona no IPI? Se o fabricante estiver na Zona Franca, ele não paga IPI sobre o concentrado, mas eu tomo o crédito do mesmo jeito. Então, como é que eu fico? Se eu comprar o concentrado localmente, vai ter IPI. Eu vou tomar crédito porque tem IPI. Se eu comprar na Zona Franca, não tem IPI. Então, é um caso curioso que quanto mais alto o IPI, maior o incentivo para a Zona Franca. Quanto mais alto o IPI, maior o crédito que eu vou ter de um imposto que não foi pago na Zona Franca. Foi interessante porque chegou a haver, no governo passado, se não me engano,
chegou a haver uma redução do IPI sobre concentrados. E as indústrias, a Zona Franca ficou louca da vida. Como onde se viu reduzir o IPI? Fala, como é que o contribuinte não quer que reduza? É porque ao reduzir o IPI, reduziu o incentivo. Ou seja, para o pessoal da Zona Franca, coisa boa é ter IPI e IPI alto. Quanto mais alto, maior o crédito. Então, graças a isso, graças a esse incentivo, é que nós vamos conviver com o IPI. Olhe para um produto, se ele é feito na Zona Franca, vai se manter o IPI. O IPI não acabou, vai continuar aqui. E para continuar, desculpe, nós estamos entre nós, né? Eu sei, estamos gravados, mas vou falar o nome. Ronaldo Caiado, que vocês elogiam como cara liberal, o candidato da direita. Vou falar para você a pura verdade. Criamos todo esse imposto para ser cobrado no destino. Seu Ronaldo Caiado vai e fala, não, Goiás precisa de estradas. Porque onde já se viu, precisa de dinheiro. Então, embora todos os estados renunciaram à tributação de origem, criaram, seu Ronaldo Caiado, criaram uma contribuição para bens semi-elaborados, nome bonitinho para dizer o seguinte, a soja produzida no Mato Grosso, em Goiás, vai pagar uma contribuição nova que não existia, e que detalhe, paga lá e fica escondida. Lembra dando com atividade, de eu saber quanto imposto teve, toda a transparência? Seu Ronaldo Caiado criou uma contribuição escondida, envergonhada, que é o fico dito pelo não dito. Então, temos essa contribuição para qualquer produto, produto mineral, agrícola, aquilo que o Goiás, Mato Grosso fazem, porque eles precisam de estradas. Nós não precisamos de estrada. São Paulo não precisa disso. Goiás precisa, então se mantém para lá. Gente, é um absurdo. Então, quando falarem que ele é liberal, vamos dar um nome claramente. Quando falar, ou seja, por incrível que pareça, gente, eu posso falar tranquilamente, eu nunca votei naquele partido. Mas o partido que está no governo fez uma reforma tributária melhor que o seu Ronaldo Caiado está fazendo. Nós estamos pagando o preço do que ele fez. Desculpe se está transmitindo, saiba disso. Porque é pura verdade. Tem que dar nome ao que acontece. Não sei o quê. Tem que falar o que quer. O cara criou um contributo novo. Então, veja, vamos manter o IPI, IBS, CBS e essa contribuição esdrúxula. Então, caíram 5, nós estamos com 4. Então, vamos... Oi? O seletivo. Estamos nessas. Vamos falar claramente o que a realidade é essa, gente. Tem que falar o que existe. Vamos lá. Quando eu subir espinal, já falei. Uma coisa interessante, o tal do split payment. Isso é um ponto importante para falar. Hoje em dia, a sistemática do imposto da não cumulatividade é que eu vendo para você, você toma o crédito do imposto que foi devido nessa operação. E você me paga o preço. Mas se você me pagar o preço e eu não recolher o imposto, o fisco, pasme, vai chegar para você, é um absurdo, mas vai dizer para você, escute, como ele não pagou o imposto, o seu crédito é frio. Você fala, mas eu paguei o preço, e tem uma baita discussão para saber se dá crédito ou não dá crédito, porque você pagou o preço, mas eu não recolhi o fisco, diz eu não recebi nada. Tá? Então, vai haver uma grande mudança agora, que é a ideia do split payment. Quando você pagar o preço, meu bem é R$100, 27 de tributos. Você vai pagar 127. O banco vai entregar para mim 100, e os 27 vão para o tal do comitê gestor. E o comitê gestor vai verificar se é o caso de entregar para o Estado, para o município, ou se eu já tiver pago o imposto antes, ele me reembolsa porque eu já paguei antes. Então, vamos de novo. Você vai fazer um pagamento separado, por isso que é split, separado. O custo, você não vai nem saber disso, você pensa que você está pagando 127, mas o banco vai falar que é 100, que vai direto, e 27, vamos olhar esses 27, porque em princípio o 27 vai para o Estado. Só não vai para o Estado se já tiver havido imposto, recolhimento antes, porque havia acreditamento, coisa parecida. Então, qual é a novidade? É que agora, como você paga, e você tem o comprovante que pagou, o seu crédito é certo. Você vai se acreditar imediatamente, você tem o comprovante, quem recolheu o imposto foi você mesmo. O adquirente recolheu o imposto e toma o crédito. Algo bastante interessante. Muito bom. Mas, como tudo que é muito bom, quando você vai no detalhe, Priscila, você descobre que tem uns defeitinhos. Qual é o defeitinho? Se eu te vender a prazo, você só vai me pagar daqui a 120 dias. Mas pasme, neste caso, e essa
Este é o truque. Isso é aquilo que eu vou tentar brigar aqui pela associação para tentar corrigir. Eles dizem o seguinte, vamos lá, a regra é, você paga e você toma o crédito quando você paga. Mas, se o seu pagamento for a prazo, eu vou ter que recolher um imposto de um valor que eu não recebi, porque você vai pagar daqui a 120 dias. Então, veja, eu te vendi, eu tenho que te antecipar o imposto, você vai tomar o crédito, fique tranquilo. Mas eu vou ter que te financiar, na verdade, eu vou financiar o seu crédito. Realidade do nosso povo aqui. Vocês sabem o que é? Não, essa é outra. Na verdade, Place é outra coisa. Na Place também. Vocês sabem o que significa monopólio, oligopólio, não sabe? Você sabe o que significa oligopsônio? Não. Pois é, as pessoas não conhecem. Oligopsônio é o lado contrário. Oligopólio, eu tenho poucos fornecedores. Oligopsônio, eu tenho poucos compradores. Exemplo de oligopsônio. Montadoras de veículos. Em relação à indústria de autopeças. Você precisa entrar na montadora de qualquer jeito. Segundo, supermercado. Tem que ter um espaço na gôndola. Então, veja, você faz qualquer sacrifício para poder vender para o supermercado, para vender para a montadora, coisas como essas. Não existe a possibilidade, te falo na realidade, de você vender para o supermercado e ele te pagar à vista ou em 30 dias. Ele vai vender mas sem qualquer vergonha, ele vai falar 6 meses de prazo. E você, sinto muito, vai se abaixar a cabeça, porque é oligopsônio, você não tem opção, você vai vender com 6 meses. Ou seja, como é que vai funcionar na prática? Você vende no supermercado, passou 30 dias, você recolhe o imposto, o supermercado fica feliz, ele tem a nota e já pode usar o crédito dele, e dali a 5 meses ele te paga. Você está financiando o supermercado. Você financia o imposto do supermercado, que recebe à vista. É bom lembrar, né? O supermercado, ele toma o seu crédito, vende à vista e fica com o dinheiro. Não é bom negócio? Para quem? Para quem? Não, você fala sobre a realidade aqui, o que está acontecendo. Ou seja, é uma daquelas... Por sorte, o ministro Haddad foi muito feliz quando ele disse que é uma reforma feita em regime democrático. Então está na hora de nós usarmos essa democracia. Ou seja, é ir falar com os deputados, bater papo, você que conhece alguém, fala assim, contar essa história, fala assim, escuta, não tem sentido isso. Não tem sentido, o imposto tem que ser devido desde que, no momento do pagamento, no prazo do pagamento. Não tem sentido eu dever o imposto porque eu forneci sem ter sido pago. Ah, mas sempre foi assim e sempre foi errado, e nós estamos numa reforma tributária para corrigir. Então não me vai com a história, ah, mas já era assim, já era mesmo, era ruim. Oi? Não, você entendeu? Não pode. Não, se você vender à vista, ótimo. Não, no caso, vamos lá, IBS e CBS, o fato gerador é dos dois o que acontecer primeiro, o pagamento ou o fornecimento. Então, se o pagamento acontecer antes, deve no momento do pagamento. Se o fornecimento aconteceu antes, é no momento do fornecimento. Então, o que nós temos que pleitear? Não pode ser fato gerador ou fornecimento. Tem que ser o pagamento. Aí, se houver inadimplente, sinto muito, fisco, estamos juntos nessa. Porque se o imposto é sobre o consumo e o consumidor não pagou, você e eu dançamos juntos. Não tem sentido eu financiar o teu imposto. Isso é uma briga. Você quer pegar uma briga que a gente tem que brigar? Então, os jovens não fogem de briga, tá? Até a gente conversou aqui, o João Vitor, essa é uma pauta que a gente leva para a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, em nome da Associação Comercial de São Paulo aqui, e a gente, se precisar chamar mais um para a briga, a gente vai chamar você para ir lá também, tá? Vamos brigar. Eu acho que também não tenho cara de quem fugir de briga, né? Não é meu perfil muito, não. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Cashback, split payment, venda a prazo, guerra fiscal, destino. Eu estou verificando o que eu anotei aqui. Oi, eu estou lendo ali. Está ali. Você acha? Cara, eu sou professor, meu amigo. Eu olho para o relógio, você não tem ideia como é que funciona a coisa. Professor e com muita dinâmica. Não, eu sei que vocês não sabem, tem um relógio ali. A primeira coisa que tem para o professor é olhar o relógio. Você fica falando e olhando para o relógio. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o tal do imposto seletivo agora. Essa é uma novidade interessante, ainda um pouco perigosa, porque seria sobre bens que serão prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Isso tem uma cara de carta em branco.
no momento, estão colocando ali bebidas alcoólicas, cigarros e automóveis a gasolina. Petróleo, obrigado. Gente, é algo que, assim, a gente aceita porque quer. Porque eu não estou convencido. Gente, eu não sou exatamente um grande conhecedor de vinho, eu gosto um pouquinho de vinho. Mas eu te diria que o que eu tomo de vinho certamente não faz mal à saúde. Eu tomo assim uma taça no fim de semana ou coisa parecida. Agora, eu vou confessar que eu adoro chocolate. Ou seja, a história do bem que faz mal à saúde tem um quê político brutal aqui. Eu não sei por que a gente aceita. Porque, veja, um pouco de vinho, um pouco de cerveja. Cerveja também, cerveja eu gosto, tá? Vinho é pouco, mas cerveja. Mas também não faz mal à saúde. Você toma duas, três, tá? Não é assim a coisa. Então, essa ideia do imposto seletivo sobre a desculpa de que faz mal à saúde, ou é tudo, fora talvez rúcula orgânica, eu acho que. Mas tudo vai fazer mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, é completamente subjetivo, político. Ah, não, mas há consenso. Eu não consigo ver consenso com relação a isso. Estão passando esse imposto seletivo e o pessoal vai ter que pagar o automóvel. Ah, não, mas o automóvel, se for elétrico, não faz mal ao meio ambiente. Alô, São Paulo tem um rodízio aqui e isentam do rodízio o carro elétrico. Por acaso o carro elétrico não ocupa espaço na rua? Não tem trânsito do mesmo modo? Porque são coisas como essas que a gente tem que ver. Todo um discurso. Oi. O pneu não é feito de petróleo? Não, o pneu não é feito de petróleo, você soltou um ponto mais importante. Por quê? Esse imposto, em princípio... E agora? Eu recolhi o imposto seletivo sobre o petróleo, daí o pneu, fiz um pneu, o pneu virou carro. Eu vou recolher 2 vezes o imposto, tomo o crédito do outro. Não. Então, é monofásico, mas eu estou tendo uma cumulatividade aqui que não era prevista. A tal da transparência. Gente, é um ideal. A professora Priscila falou assim, princípios. Quando você olhar princípios, você vai dizer, princípio é só em princípio, porque você vai olhar bem a fundo, você vai tendo algumas exceções que não são complicadas. Então, esse imposto seletivo tem seus pecados, sim. É um imposto sobre o pecado que tem pecados. Só para dizer... Oi? Ele é pecador e assim, eu não... Assim, sinceramente, se eu fosse produtor de vinho, eu acho que eu seria capaz de levar uma questão dessa para juízo. Para dizer, escute, ou bem tudo que faz mal para a saúde vem, ou por que eu e não os outros? O que eu sou de diferente dos outros? Agora, obrigado, eu ia falar sobre isso. Os ultraprocessados, etc., tem um outro problema, gente. Fizeram uma regrinha. Tudo que estiver na cesta básica não pode ter imposto seletivo. E, de repente, basta um pequeno lobby para eu conseguir aumentar a cesta básica. E assim eu saio do seletivo. E falando da cesta básica, isso é outro, eu acho que com isso eu vou terminar no nosso horário aqui. A tal da cesta básica. Gente, a ideia original de quem formulou a reforma era muito boa. Era um cashback amplo e não haveria qualquer isenção. Porque vamos reconhecer, nós todos aqui consumimos itens da cesta básica. E não necessariamente nós estamos em má situação financeira. Por que se criou essa ideia de que cesta básica deveria pagar pouco? Por conta de um princípio que existe, que tem na Constituição, ainda vai manter por causa do IPI, mas praticamente deve desaparecer, que era a tal da seletividade. O que era seletividade? Não confunda seletividade com imposto seletivo. Seletividade em função da essencialidade do produto. Qual era o conceito? Vamos para a Idade Média. Vamos para um período em que alguns pagavam impostos e outros não pagavam. Por acaso, quem era imune eram os nobres, era o clero. Não haveria impostos sobre eles. O sujeito não estava. O imposto que pagava era burguês mesmo, né? Povo. Mas os outros não pagavam. E era um pouquinho injusto. Mas se ai de vocês criassem imposto sobre a terra do nobre, ele ia falar que nunca, nem em Roma havia imposto sobre a terra. Enfim, todos os direitos. É verdade, Roma, nem em Roma havia imposto sobre a terra. Como é que eu faço pegar? Ah, não, então faz o seguinte. E se eu cobrar o imposto e não souber quem é você? Se eu não sei quem é você, eu cobro imposto e vai acabar pagando imposto sem saber. Então, criaram-se os tais dos impostos indiretos, imposto sobre a renda consumida, que a gente vai conhecer até hoje. Então, é assim, sobre a venda, eu não sei quem é o consumidor e paga sempre imposto. Assim que é essa ideia. Ou seja, por incrível que pareça, foi criado como uma questão de justiça.
Mas essa justiça da tributação logo vai se revelar injusta. Por que ela se revela injusta? Porque quanto mais alta a minha renda, menor o percentual dela destinada a consumo. Vamos pegar um cara pobre, Jorge Paulo Lemann. Certamente consome mais que eu. Mas eu lhe pergunto, quanto por cento da renda dele ele consegue consumir? Com tudo que você imaginar. Se ele conseguir 1%, é que o cara é bom, hein? Para conseguir. Então, você pode criar um imposto de 30% sobre o consumo. Quanto que ele vai pagar de imposto? 30% de 1%. Agora, vamos pegar uma pessoa, um servente, operário, o que seja. Quanto por cento da renda dele vai para o consumo? 100%. Ou seja, eu posso dizer que a mesma alíquota de 30%, para ele é 30% do que ele ganha, não foi para o consumo, foi para o Estado. Jorge Paulo Lemann, 0,3%, o outro 30%. A gente chama isso de efeito regressivo do tributo sobre o consumo. Para mitigar esse efeito, se criou a tal da seletividade. Produtos essenciais, alíquota baixa. Produtos supérfluos, alíquota alta. E assim veio o IPI, o ICMS, com umas mentiras brutais. Mentiras. Basta dizer que eles consideram supérfluo qualquer cosmético. Mostre-me uma pessoa de baixa renda, doméstica, que não use batom ou esmalte. No entanto, sobre o esmalte e batom, porque é supérfluo, tem um imposto altíssimo. Absorvente, ou seja, as coisas mais absurdas que aconteceram com em nome da tal da seletividade. Não, totais. Ah, não, mas o caviar... A camarão não paga IPI, por acaso. Camarão não paga, camarão congelado não paga IPI. Você vê como é que é o grau da distorção que você vê por aí dessa tal da seletividade. Então, precisava dar um jeito nisso. A ideia foi a seguinte, vamos parar com isso, vamos cobrar um imposto de todo mundo e devolver para quem não pode pagar. Então, qual é a mudança? Na Idade Média, eu não sabia quem era meu consumidor e não queria saber. Hoje eu tenho CPF na nota. Hoje eu sei quem consumiu. Eu tenho condições de devolver o imposto para quem não pode pagar. Ou seja, o problema não é ser arroz, o problema é o arroz consumido pelo servente. Porque se eu consumir arroz, desculpa, eu posso pagar imposto. Não tem sentido isentar a cesta básica, como fizeram, foi uma situação política, isentar a cesta básica e eu não estou pagando imposto sobre arroz. E eu poderia pagar. Desculpe, eu posso, claro que eu posso pagar. Então, essa cesta básica acabou gerando uma distorção. Graças a essa cesta básica, acabou, claro, qualquer vez que eu isento alguém, eu tenho que aumentar a alíquota dos demais. Ou seja, toda a sociedade vai pagar pela minha cesta básica, pelo meu arroz. Não sei se é muito aceitável isso. A ideia do cashback, então, é devolver o imposto. E agora gerou um problema. Gerou um problema porque tem muito, graças a tantas isenções, tem muito pouco a devolver. E agora vem outro ponto, a última da denúncia. Então, no meu tempinho. Só isso. O cashback está sendo desenhado para ser devolvido só para o pessoal que está no cadastro único. E só sobre alguns produtos, e não é nem integral, é uma parte. Eu não tenho nenhum problema em devolver para o pessoal do cadastro único. Mas, por favor, permitam-me que eu vou citar sempre o mesmo exemplo, que é um exemplo que me comove, eu gosto muito da educação, né? Eu sou educador. A professora primária da escola pública. Desculpe-me, ela não está no cadastro único, mas a renda dela é muito diferente da minha. Não me parece aceitável que a carga tributária dela e a minha sejam idênticas. Então, fazer o cashback só para o cadastro único, esquecendo da professora primária, esquecendo de outros tantos, me parece outros dos grandes erros do cashback. Gente, com 4 minutos antes do meio-dia, eu termino. Obrigado, gente. Obrigado, professor Chueri. A gente, para terminar ali próximo do horário final, a gente vai propor uma dinâmica agora para a gente encerrar, que é a seguinte. Aqui na mesa a gente vai fazer 2 perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Calil e o João Vitor vai fazer para o professor Chueri. E a gente quer que vocês façam perguntas, mas ou que vocês escrevam elas, ou que vocês enviem no nosso Instagram para a gente trazer essas respostas nas redes sociais e manter por lá
tá? Para que mais pessoas tenham acesso por mais tempo. Então, podemos... Só dizer uma coisa, Daniel. Gente, aproveite para fazer pergunta. Eu comecei na associação comercial nos Jovens Empresários. A primeira vez que eu usei um microfone na vida foi aqui. Essa sala era diferente, mas... E eu lembro do frio na barriga de fazer uma pergunta. Isso é treinamento. Não joguem fora a oportunidade de fazer pergunta. Então, vamos abrir duas para vocês também, tá bom? Só a gente procurar seu objetivo agora, fazer um bate-bola mesmo. Bom, em 2017, o Banco Mundial deu um título para o Brasil como o país que mais gasta tempo calculando e pagando impostos. E a gente fala sobre o custo também da burocracia, né? Eu queria perguntar para a professora Kalil, o que muda com a reforma? A gente vai gastar menos tempo e dinheiro para pagar impostos? Sim, entendo que sim, com a proposta de simplificação e unificação do ICMS e do ISS no IBS, do PIS e COFINS na CBS, e com a promessa de que haja essa uniformização na legislação, existe sim uma simplificação decorrente, não só em relação aos empresários na sua apuração no seu dia a dia, né? E obviamente o cumprimento das obrigações acessórias também diminui, né? Porque eu passo a controlar praticamente o mesmo tributo, porque o IBS e a CBS são irmãos gêmeos, não é? Então, eu acho que essa simplificação vai ser inevitável depois de superado o período de transição. O período de transição não nos parece ser muito simples, ao contrário, temos vários desafios, não é? Então, eu vejo com bons olhos, sim, essa simplificação no cumprimento das obrigações acessórias. Por isso, inclusive, que eu disse, a gente pode não ter uma promessa de redução da carga tributária, mas como há uma simplificação no cumprimento da obrigação principal, que é pagar o tributo, e da obrigação acessória, eu acho que tem uma diminuição do custo para o empresário em relação a essa quantidade de horas que ele destina para esse objetivo. Muito obrigado, professora. Em 2017, eram 60 bilhões por ano e 2.000 horas por empresa, em média, sendo gastas nesse sentido. Eu não sei se esse número é um chute, mas deve ser próximo disso. Você sabe que com essa questão dos impostos, ainda estamos no chutômetro, mas a gente vai chegar num cenário com mais clareza, né? Bom, João Vitor, fique à vontade. Então, agora eu vou direcionar uma pergunta ao nosso vice-presidente Chueri, a quem agradeço também pela presença e pela exposição. Quando se fala de reforma tributária, e isso é uma coisa que eu vejo muito repercutida, por exemplo, nos debates que acontecem na CONAGE, muito se discute a questão do impacto para os diferentes setores, né? Inclusive, a professora Priscila trouxe um pouco disso, né? A reforma tributária vai ter impactos diferentes para setores diferentes da economia. E eu percebo que, ao longo desse ano de debate que a gente teve sobre a reforma tributária, um dos sensos comuns que se criaram, e aí eu queria saber se isso é verdade ou se não é que a indústria vai ser beneficiada pela reforma tributária e o comércio vai ser prejudicado. Inclusive, quando se discute isso na CONAGE, no conselho com membros de todos os estados, normalmente é esperado que associações comerciais, porque a CONAGE tem associações comerciais, tem federações de indústrias, inclusive a Fiesp faz parte também, e tem associações de jovens empresários. E normalmente espera-se que associações comerciais tenham mais críticas à reforma tributária e federações das indústrias tenham menos críticas. Eu queria saber se essa prerrogativa é verdade e se existe realmente um impacto negativo para o comércio, o que seria de interesse da nossa casa, né? Perfeito. Em primeiro lugar, para explicar para vocês uma coisa básica, tá? A Associação Comercial de São Paulo só é comercial pelo nome, porque comerciante, 1850, é o que hoje a gente chama empresário. Nós temos aqui indústrias, comércio e serviço. A Federação das Indústrias, sim, ela representa sindicatos de indústrias. Como a Federação do Comércio representa sindicatos de comércios. Nós somos casa do empresário. Nós falamos por todos. Tem uma informação para a gente saber que nós somos uma coisa diferente. Leia-se a Associação Empresarial de São Paulo, a Associação dos Empresários de São Paulo, que é o que nós somos de verdade. A primeira informação é essa. Segundo ponto, quem vai ser prejudicado, ou mais ou menos, um ponto verdadeiro, nós temos muitos associados que são pequenos. Isso é uma grande maioria.
notícia que é importante que se divulgue até. Nada vai mudar no Simples. O Simples está fora do clube do IBS-CBS. Portanto, se você é o sapateiro, etc., você vai continuar igualzinho. O que vai mudar é que se você está no Simples, mas é um fornecedor de alguém que está no clube do IBS, então, você não é... Uma coisa é você que está no Simples e vende para um consumidor. Não muda nada. Mas se você está no Simples e vende para alguém que está no clube do IBS-CBS, ou seja, você vende para uma indústria maior, o que acontece? Olha que situação curiosa. Você pode ficar no Simples, mas você concorda comigo que você comprou bens sujeitos a IBS-CBS? Se você comprou bens com IBS-CBS e está no Simples e vende, esse IBS que já foi pago na etapa anterior à sua vai ser perdido. Então, você tem o direito, e você pode optar, é uma questão de pensar na coisa, você pode optar por entrar no clube do IBS, você não é obrigado. Mas pode falar o seguinte, olha, pensando bem, como existe IBS na etapa anterior, e como o meu cliente vai tomar o crédito do valor que pagar aqui, para o meu cliente é melhor que minha operação seja tributada a não tributada. Olha que coisa curiosa. É curioso, mas você vai ter empresário que estaria no Simples e que vai dizer, não, eu prefiro entrar no IBS-CBS. Isso vai ser possível. A primeira informação é essa. Quanto aos setores, setor ganhador e setor perdedor. Bom, a carga tributária é única, não vai mudar a carga tributária, infelizmente, enquanto o Estado desse tamanho, a carga tributária é idêntica. Então, sem dúvida, vai haver alguns que vão pagar mais e menos. Mas não é o setor, não. É o consumidor. Porque é bom lembrar o seguinte, hoje a situação é tal que você vai ficar bobo. Mas se eu gastar dinheiro porque eu fui a um hotel, eu pago só 5% do valor que eu pago vai para o município, chamado ISS. Se eu gastar dinheiro comprando um liquidificador, vai 18% de ICMS. E eu não consigo achar alguma razão porque o consumidor de hotel deve pagar menos imposto que o consumidor de liquidificador. Então, a proposta é olhar o outro lado, não é quem vende, é quem compra. Hoje existem compradores que são privilegiados. É muito bom ir em hotel, agência de viagem. Não é gostoso viajar? É gostoso e paga pouco imposto. Já o liquidificador paga muito. Então, vai haver um reequilíbrio, sim. Mas enxergue dos consumidores. Vamos passar, gente, só para dizer o seguinte, vamos passar um tempo. Ainda bem, essa fase de transição, a gente vai assistir isso de reequilíbrio de preços. Eu disse para vocês, e é a pura verdade, que hoje a gente não sabe de quanto imposto a gente pagou nas etapas anteriores. Então, no primeiro momento, você vai querer manter o seu preço atual e colocar o imposto em cima. Só que você vai descobrir uma coisa, você não vai conseguir vender. Daí você vai abaixar, ou seja, não passar um tempo de readaptação para a gente ter que reduzir, porque, por conta disso, porque na verdade não é justo você querer cobrar o imposto em cima, se antes você tinha custos o seu custo tinha impostos e agora o seu custo já não vai mais ter impostos. Então vai ter uma fase de reequilíbrio. É aquela fase, a maioria de vocês não vivenciou, alguns vivenciaram, a época que a gente teve a URV, Plano Real e coisa parecida. Existe fase de adaptação de preços, quando você tem um novo plano econômico, que os preços relativos têm que se equilibrar. Nós vamos vivenciar uma fase de reequilíbrio de preço, vai ter gente chiando muito, porque vai ter que abaixar o preço. Não é que vai ter que abaixar o preço, é que tentou subir muito e descobre que não pode subir muito. Mas isso se chama mercado, e a gente acredita nessa casa aqui, a gente acredita no tal do mercado. Muito obrigado. Bom, vamos abrir aqui então para o Carlos Tadashi. Depois mais um membro do fórum ali vai poder falar. Essa primeira pergunta a gente direciona para a professora Calil, depois para o professor Chueri. Tá. Tudo bem? Pode ser para os dois também. É melhor, por questão do tempo, a gente direcionar agora, só por questão de ordem mesmo. Tá bom. Bom dia, parabéns pela aula que a gente está tendo. E a pergunta que eu fiz foi sobre o terceiro maior desejo do brasileiro. Alguém chuta qual é? É ter um benefício de um plano de saúde. E aí eu fiquei curioso de saber
que já foi criado para reduzir no sistema de saúde, sistema de coparticipação para estimular o uso consciente do convênio médico. Agora, e aquele que opta pelo sistema de coparticipação, mas que paga o mesmo valor de mensalidade daquele que opta pelo plano compulsório? É justo? Eu não sei dizer em relação ao impacto tributário disso, professor Schwery, não sei se você tem algo a complementar. Eu não sei se essa forma de coparticipação traz uma diminuição no custo e permite ter um valor mais acessível, e aí, portanto, se torna algo que pode ser mais utilizado pelo mercado, né? Aproveitando a sua pergunta, né, as operadoras de plano de saúde, elas vão ter um tratamento específico, ainda não claramente definido na lei, enfim, e elas não vão gerar crédito. Esse é um item que não gera crédito para a empresa contratante que concede para os seus empregados, né? Agora, isso tudo, obviamente, vai repercutir na formação do preço e pode ter uma relevância quando você tem um plano de saúde com coparticipação, tá? Então, acho que esse que é o mais importante. E só aproveitando a minha fala, né, que eu estou com o microfone, em relação ao Simples, professor, só complementando, é importante esclarecer, não sei se o universo de participantes tem um percentual alto de opção pelo Simples. Essa opção pela CBS ou IBS na sistemática do clube, como o professor Schwery colocou, garante que você mantenha os demais tributos do Simples. Então, tem que fazer conta mesmo, né? Pode ser vantajoso, tá? Próxima pergunta. Primeiramente, obrigado pela aula, foi muito interessante. A minha pergunta seria mais relacionada ao imposto de renda. Não foi discutido sobre isso. Minha pergunta seria, é contemplado dentro das reformas, dentro da nova reforma tributária também o imposto de renda? E uma das cartilhas também que os partidos de esquerda normalmente falam é sobre a tributação dos mais ricos. Também houve alguma mudança, alguma nova inovação sobre ou iniciativa sobre essa questão? Ou o imposto, a reforma tributária realmente é só sobre impostos de serviços e bens? Obrigado. Olha, chegou a haver uma ideia de que fizessem tudo junto e perceberam que não ia funcionar, que já era bagunçado o suficiente separando. Então, quando a gente usa a expressão reforma tributária aqui, é IBS, CBS, essas coisas todas. Mas informo-lhe que, paulatinamente, a reforma do imposto de renda já está acontecendo. É o tal do gerúndio mesmo. Sabe aquela história, eu vou estar te telefonando? Eu vou te algo parecido para dizer, está acontecendo. Ou seja, os tais dos mais ricos, um ponto de ataque muito grande para eles era os tais dos fundos exclusivos. Então, houve uma mudança na lei, já está em vigor nesse ano, para pegar os fundos exclusivos. Outra, quem tivesse rendimento no exterior, que também conseguia manter sem tributação, já houve uma mudança. A diferença é que o imposto de renda eles estão fizeram preço de transferência, assim, várias mudanças que vão fazendo, fizeram uma pequena mudança tal do juros sobre capital próprio, prometem que vão discutir, espero que não, a tributação de dividendos. Então, aos poucos acontece. Então, ela não é o discurso de hoje aqui, não é o que a gente fala em reforma tributária, mas ela vem vindo sorrateiramente acontecendo sim. Ela não é um pacote, elas são várias. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu estimulo vocês a fazerem mais perguntas através do nosso Instagram, fji.oficial. Alguém mais presencial? Quero estimular a pergunta presencial. Mais uma do Gustavo. A última aqui para fechar, mestre. Schwery, grande abraço, a gente é amigo do Rotary também. Eu fui do núcleo de projetos rotários, né? Junto com o Ricardo Piradini, que vai assumir agora a presidência. Estou fora, mas pretendo voltar. A pergunta é a seguinte: antes de começar essa proposta do modelo de IVA e do IBS e do CBS, que é um modelo europeu que tem na América do Sul e em muitos países também, mas você falou Estados Unidos, o modelo americano é diferente, né? Lá o Estado tem a sua autonomia para decidir impostos. Eu queria saber a sua opinião desse modelo tributário americano, se ele valeria no Brasil, se caberia, ou esse caminho que está sendo seguido é o certo?
Eu não gosto. O sistema americano tem o chamado sales tax. Então, em vez de ter imposto. A diferença básica é que no IVA, o imposto é recolhido em conta-gotas. O sales tax, você cobra imposto na última operação só. Você não cobra nos demais. Eu costumo dizer aos meus alunos que, quando tiverem dúvida, que façam um estágio, vão na 25 de março, ou vão para Caruaru, ou vá para qualquer lugar como esse, imagine a deixar a tributação toda, dependendo da venda a varejo na última operação. Ou vai para uma comunidade. Vai entrar na comunidade para verificar se o imposto foi recolhido ou não foi recolhido. Ou seja, na nossa realidade, eu distribuir a arrecadação em todas as etapas é mais sábio. Muito obrigado. Bom, peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes. A conversa já está aberta na Associação Comercial há bastante tempo e vai continuar sempre aberta, com grandes nomes falando sobre isso. Quero aproveitar que hoje está um dia onde as famílias estão reunidas aqui na Associação Comercial de São Paulo, em prol de mais famílias, para convidar o Luiz Chueri para vir aqui na frente, fazer uma entrega de uma medalha de agradecimento ao pai dele, por não só trazer conhecimento, mas também trazer as próximas gerações para continuarem contribuindo com a Associação Comercial de São Paulo. E também nós vamos entregar essa medalha de reconhecimento e agradecimento da Associação Comercial de São Paulo para a professora Priscila Calil. Então, vou aproveitar porque eu trouxe um reforço lá de casa também, a minha esposa, Ana Cristina, jovem empreendedora, para entregar essa medalha também para a professora. Eu peço que os dois venham à frente aqui para a gente entregar esse reconhecimento merecido pela aula que vocês nos deram, instruindo e inspirando essa geração a continuar a aperfeiçoar e lutar por um sistema tributário nacional mais justo e eficiente. Pode me tirar. Temos uma quebradinha. Agora vamos tirar uma foto todos juntos aqui. Com as medalhas, pode ser com as medalhas também. Agora, as perguntas que eventualmente vieram pela internet, nós responderemos pelo nosso Instagram. E eu quero agora só dar um aviso a respeito do próximo evento do FJE, que é um evento que vai acontecer no dia 10 de junho, em comemoração aos 40 anos desse Fórum de Jovens Empresários. 40 anos. Que passaram voando. Passaram voando. No dia 10 de junho... Mudou o JE, né, Churi? Estava lá no início, né? Na verdade, não. Eu estava no AFIF, eu não estava. Estava na segunda, logo em seguida, quando foi truçado, eu já estava. Bom, estarão conosco, então, Guilherme Afife Domingues, Gilberto Kassab, e o professor também, Luiz Flávio Borges do Urso, que também está trazendo a geração dele aqui para continuar contribuindo com a casa. Dia 10 de junho, às 10 horas da manhã, aqui na Associação Comercial de São Paulo. Dadas essas considerações, quero agradecer a presença do público online também, do público presente, que prestigiou esse evento, esses grandes nomes, e nós declaramos encerrado esse evento do Feirão do Imposto 2024. Muito obrigado.